abençoando. Nesse tempo de pandemia, não perca o seu propósito. Tome posse daquilo que Jesus te chamou para tomar posse. Tá? Olha que interessante, capítulo 4 de Hebreus. O autor tem uma palavra dura aqui para cada um de nós. Estou meditando com o Ministério de Música no texto de Hebreus, e ontem lendo e aqui, colocando o meu coração nesse texto, me senti tremendamente confrontado por essa palavra, e eu gostaria de trazer para vocês também. Só queria ler aqui no capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, Deus nos chama dos céus, através da pregação do Evangelho, do amor de Jesus, a tomar posse disso que o autor de Hebreus nos diz aqui no capítulo 4. Só fazer um parênteses. Muitas vezes se usa essa expressão, toma posse da bênção, irmão. Toma posse da vitória. E muitas vezes se tornou mais uma dessas frases corriqueiras no meio evangélico, mais um desses jargões evangélicos. Mas a Bíblia usa essa expressão. Muitas vezes nos diz que nós devemos abraçar a fé, por exemplo, quando diz fulano de tal abraçou a fé. Ele agarrou, literalmente, está escrito no texto grego, ele agarrou. Tá? Então, ele tomou posse, ele tomou para si. Então, essa expressão, mesmo que usada indevidamente em alguns contextos, ou de forma tão leviana, às vezes, não anula aquilo que ela significa. Deus nos chama para nos apropriar da promessa dele. E o autor vai aqui fazer primeiramente esse alerta. Cuidado! Pode ser que você esteja perdendo isso que o Senhor te chamou para tomar posse. Segundo, ele vai te fazer, te chamar a tomar posse. Primeiro, ele faz um alerta. Segundo, ele vai te chamar para tomar posse. E terceiro, ele vai mostrar quem vai te capacitar nessa caminhada até que você possa ter toda a posse de tudo isso que o Senhor te chamou para ter. Olha, diz o texto. Portanto, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Temamos, portanto, tenham medo, cuidado. Esse é o alerta. O autor de Hebreus é um autor que ele realmente traz uma palavra forte aos seus leitores. Se você lê com quebrantamento no seu coração, é impossível você não ser confrontado pela carta aos Hebreus. A não ser que você está lendo de forma assim tão superficial, tão sem entendimento, tão sem quebrantamento, isso não vai fazer nenhum significado para você. Mas se você lê com quebrantamento no seu coração, com desejo de Deus falar ao seu coração, você vai ouvir a voz do Senhor, porque o autor de Hebreus ele vem mesmo com uma atitude pastoral e pegando pesado com os seus leitores. Temam que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Primeiro ele faz então um alerta. O que seria esse descanso de Deus? Ele vai trabalhar bastante no capítulo 4 sobre esse descanso de Deus, mas se você voltar no capítulo 2, verso 5, diz assim, olha, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Esse descanso de Deus é o mundo que há de vir. Na linguagem que nós usamos, a nossa herança na glória. Tá? Então o autor fala, temam, porque de certa forma você pode estar sendo falho em tomar posse, em se apropriar da herança, da glória que o Senhor dos céus, em Cristo Jesus, na pregação do Evangelho, te chamou para se apropriar dela. Verso 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O autor vai dizer agora que nós temos que temer, porque nós ouvimos a boa nova do Evangelho por meio de Cristo Jesus,
Porém, aconteceu que um grupo também ouviu as boas novas e eles não tomaram posse daquilo que o Senhor chamou para que eles tomassem. Qual é esse grupo? Quem são essas pessoas que ouviram o evangelho, mas que não se apropriou das promessas que Deus tinha feito a eles? Se você voltar um pouquinho no capítulo 3, verso 16, vamos só abrir um parênteses aqui. Leia a Bíblia sempre ligando os contextos. Contexto posterior, anterior, contexto posterior. Nunca leia a Bíblia de forma isolada. Você vai criar uma tempestade, você vai criar uma confusão, tá? E principalmente dentro do contexto maior das Escrituras. Tá? Sempre lembra dessa regra principal da interpretação bíblica. Capítulo 3, verso 16, vai responder: quem são esses que ouviram o evangelho, mas que por causa da descrença, por causa da falta de fé, diz o texto, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Em outras palavras, eles foram incrédulos, não tomaram posse do descanso de Deus. No capítulo 3, verso 16, diz assim: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Ele está falando do povo de Israel. Ele está falando daqueles israelitas descendentes de Jacó, que foram libertos pela mão poderosa do Senhor, do jugo de Faraó, e que se rebelaram no caminho para Canaã. Logicamente, obviamente, o evangelho foi pregado a eles de forma figurada. Faraó representando o grande império de Satanás, o poder de Deus atuando através de Moisés, representando o poder de Deus atuando através do Salvador, que foi Jesus. Tá? Nós vamos fazendo esses símbolos, essa tipologia, significando uma coisa com a outra. Essa libertação, essa passagem pelo Mar Vermelho, depois do sacrifício da Páscoa, representando a obra salvadora de Jesus Cristo, tá? Que liberta de fato o ser humano. Faraó, então, derrotado na praia do Egito, ali, humilhado, representando Satanás, que já perdeu de sobre nós o seu poder. Só que eles tinham uma promessa: vocês foram libertos do jugo de Faraó, pelo sangue do Cordeiro, pelo poder de Deus e do sangue do Cordeiro, atravessaram o Mar Vermelho, e agora vocês têm uma promessa de adentrar Canaã e obter o descanso da fadiga do cativeiro egípcio e poder desfrutar dessa paz, desse descanso na terra que eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó. Então, esse é o evangelho do Antigo Testamento. Essas são as boas novas do Antigo Testamento. Tem gente que acha que o evangelho está sendo pregado desde quando Jesus se encarnou, ou desde quando Mateus escreveu o seu evangelho. Tá? O evangelho está sendo pregado desde Gênesis. Desde Gênesis anuncia-se a vinda do Redentor que esmagaria a cabeça da serpente. Esse evangelho foi desenvolvendo, foi sendo mostrado aos poucos. No momento da libertação de Israel no Egito, esse evangelho se tornou bem claro, mesmo que ainda em figuras. Porém, ele foi realmente realizado somente em Jesus Cristo. Tá? Nós temos, então, no Antigo Testamento as figuras, os tipos. Nós temos no Novo Testamento o cumprimento dessas figuras, desses tipos. O povo de Israel, ouvindo esse evangelho, foram incrédulos e não entraram na terra de Canaã. Não tomaram posse daquilo que o Senhor tinha prometido para os pais, para os patriarcas, e falharam em desfrutar do descanso que Deus tinha prometido. Morreram no deserto, foram sepultados na areia do deserto do Sinai. O capítulo 4 agora de Hebreus, verso 8, diz assim: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Josué
mesmo entrando com o restante do povo de Israel na terra de Canaã, aquilo não foi o cumprimento pleno da promessa que Deus deu. O cumprimento pleno da promessa que Deus deu é na glória, quando nós estivermos com o Senhor na glória. Quando nós estivermos e tomarmos posse do mundo que há de vir, na glória após a vinda de Jesus. Você vê que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, apesar de ser verdadeiro, apesar de ser a comunicação do Evangelho por figuras, ainda não foi pleno. E nós temos aqui uma promessa que iria se cumprir então plenamente, que vai se cumprir plenamente somente na volta de Jesus. Então o autor fala, cuidado, tema, porque você pode estar sendo negligente, você pode estar sendo falho em tomar posse dessa promessa na sua vida. O versículo 11 do capítulo 4 diz assim, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, naquele que Deus prometeu, na sua segunda vinda de Jesus, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência do povo de Israel. Então, olha só, ele faz um alerta, ele usa um exemplo, e logo depois ele diz que nós precisamos ser zelosos no cumprimento e na busca dessa promessa para que possamos tomar posse daquilo que o Senhor nos prometeu. Tá? A palavra aqui, esforço, no capítulo 4, verso 11, não é esforço físico, mas é o zelo da fé. Porque se você olhar no verso 3, olha só, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Nós, porém, que cremos, primeiramente, a fé tem que atuar, diferentemente dos judeus que não creram. E, em segundo lugar, o zelo que procede da fé. O zelo que vem de uma fé verdadeira, uma fé fervorosa, uma fé, de fato, que se manifesta buscando, cheia de esperança, o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Em outras palavras, não fique passivo. Em outras palavras, não fique olhando para as circunstâncias e de forma a achar que tudo vai se cumprir, sendo que Deus te chamou para crer nisso e buscar o cumprimento disso, para que você possa experimentar tudo isso que Deus te prometeu. Veja, os dois exemplos que nós temos no Antigo Testamento, que foram os dois únicos que entraram na terra de Canaã, que desfrutaram de um descanso parcial, mas o descanso pleno eles só desfrutaram depois, porque eles estão na glória com o Senhor, que foi Josué e Caleb. Diz o texto de Caleb que quando Josué foi ali repartir a herança entre as tribos, ele chamou então Caleb e deu a ele a posse da herança, conforme Moisés tinha prometido, que seria a terra de Hebron, um pedaço assim fabuloso da terra de Israel, um pedaço muito distinguido da terra de Israel. E diz o texto, porque ele perseverou em seguir o Senhor. Ele aguardou o cumprimento em 45 anos aguardando o cumprimento de uma promessa. Ele perseverou, ele se esforçou, ele foi zeloso, ele não duvidou que o Senhor seria capaz e poderoso para cumprir essa promessa a ele, até que ele pudesse entrar então de fato naquele pedaço de terra que o Senhor tinha prometido, tá? Então olha só, queridos, nós temos aqui uma palavra, cuidado, você pode estar sendo falhando, essa pandemia não vai mudar nada, querido, tá? Eu estou desanimado, agora é hora de animar, em nome de Jesus, é hora de pedir ao Senhor para te renovar as forças, te refrigerar a alma, agora é hora de você pedir ao Senhor para inflamar o seu coração de zelo, de fervor. Você não pode ficar desanimado diante dessas grandes promessas, porque isso tem efeito, tem consequências eternas. E aqui no versículo 14 ao verso 16, vai dizer para você você precisa buscar capacitação para vencer essa caminhada tão difícil, vencer essa batalha tão difícil. Verso 14 ao verso 16 diz assim:
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossas semelhanças, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando nós vemos a seriedade que é essa vocação celestial, Deus nos chamando para adentrarmos aos céus e tomarmos posse da glória. Quando nós vemos também, em segundo lugar, a fraqueza da nossa fé, sabendo que é necessário crer até o último suspiro, nós ficamos assim assustados e a gente vai falar assim: não vou conseguir, eu vou ficar pelo caminho, eu vou ser como o povo de Israel, que nada lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, o que eles ouviram das promessas de Deus, do Evangelho, lá através de Moisés. Eu vou ser derrotado. Muitas pessoas podem dizer isso. Talvez de você que está dizendo aqui, né? Desculpa, você que está me assistindo aqui, está dizendo com você mesmo: eu não vou conseguir, eu não vou completar minha carreira, eu não vou vencer até o final. Mas aqui o autor diz o seguinte: Jesus Cristo, Ele é que nos capacita, Ele é que nos fortalece, Ele entende as nossas lutas. Diz o texto: nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em abandonar a obra de Deus, ele foi tentado em abandonar a missão de Deus, ele foi tentado em todas as coisas. Ele experimentou as mais vis tentações de Satanás. Então o que o autor está dizendo? Ele é o seu sacerdote. O sacerdote é aquele que representa o homem para com Deus. Ele te representa, ele te conhece, ele intercede por você, ele te fortalecerá. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Achegue-se, portanto, a Ele. Pede a Deus para te inflamar de zelo, de fervor, na sua caminhada, na sua busca, na sua caminhada cristã. Mas se achegando a Ele de forma confiante, para receber misericórdia. A misericórdia é Deus te levantando na queda. E graça é Deus te capacitando para continuar caminhando. Louvado seja Deus. Para você receber misericórdia quando estiver caído e receber graça quando estiver em pé, para que você não caia. Nós somos chamados a não cair, a não falhar, para entrarmos na posse da herança que o Senhor já prometeu àqueles que creem em Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, queridos. Mesmo que aqui tenha termos que talvez à primeira vista a gente não entenda, porque o autor está se referindo muito em termos judaicos, porque ele está escrevendo para autores judeus. Mas esse é o Evangelho puro e simples. Esse é o Evangelho bíblico, o Evangelho que nos chama a tomar posse da nossa herança nos céus e na glória, no mundo que há por vir, nós marcarmos a nossa presença por intermédio de Cristo Jesus, o nosso mediador e aquele que nos sustenta. O Senhor Jesus opera em nós no início, quando estávamos nas trevas. O Senhor opera em nós no meio, nesse momento, quando já estamos iluminados pelo Evangelho, mas carecemos dele, dependemos dele todos os dias. E Jesus também nos capacitará até o último instante, quando adentrarmos definitivamente a glória e tomarmos posse da herança que nos aguarda nos céus. Louvado seja Deus. Ele já está lá, diz o texto, olha, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então ele quer nos levar para junto dele. Achegue-se, portanto, a Ele. Como é que você está? Deixa eu ver mais quem está aqui que eu não vi. Como é que você está, Adriana? Maria Webra está aqui com a gente, lá de Martins Soares. Cláudia está aqui